E aí, hoje a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes de qualquer grande história, o começo. Mas assim, não é qualquer começo. A gente vai mergulhar no poder do mundo comum do herói. É um conceito que, olha, muita gente entende errado, mas que é no fundo a chave para uma história que fica na nossa cabeça. Beleza, para começar uma pergunta rápida. O que é que um armário debaixo da escada, uma fazenda no meio do deserto e um porão úmido têm em comum? Parece aleatório, né? Mas pensa aí. Harry Potter, Luke Skywalker, a família Kim lá de Parasita, já tá começando a fazer sentido? Pois é, a resposta é que todos eles são o ponto de partida de heróis que a gente nunca esquece. É dali, daquele lugar, que a jornada deles decola. Então, o nosso papo hoje é justamente para desvendar por que esses começos que parecem tão simples, tão humildes, são na verdade a grande arma secreta de uma história poderosa. Bora lá? Nossa primeira parada, então, é o que eu chamo de o começo injustiçado. E por que injustiçado? Porque a verdade é que nós tem muito roteirista, principalmente quem está começando, que entende essa parte da história de um jeito totalmente equivocado. Sabe, para quem está escrevendo, o começo parece aquela parte meio lenta, a parte chata do roteiro. A impressão é que a gente tem que passar por ela correndo para chegar logo na ação, na aventura. É uma armadilha clássica e muita gente cai nela. Só que a realidade é o exato oposto. O começo não é um obstáculo a ser superado. Ele é o alicerce, a base mais importante de toda a estrutura. Pensa numa casa. Sem uma fundação forte, tudo desmorona. Com a história é a mesma coisa. Então, afinal, o que é esse tal de mundo comum? É simples. É a realidade do dia a dia do protagonista. A vida dele antes da aventura começar. E aqui tem um detalhe super importante. A palavra-chave não é comum de sem graça, desinteressante. Não. É comum no sentido de estável, de rotina. É o antes que vai dar todo o significado para o depois. E isso já nos leva direto para a função essencial do mundo comum. Porque ele não está ali por acaso, só para encher linguiça. Não. Ele tem um trabalho psicológico muito específico a fazer com quem está assistindo. Basicamente, o mundo comum tem duas missões críticas. A primeira, gerar empatia. A gente precisa se conectar com o herói, sabe? Entender por que vale a pena torcer por ele. E a segunda missão é revelar o que a gente chama de falha trágica, ou a ferida interna do personagem. É mostrar que tem algo faltando na vida dele, uma incompletude que, lá na frente, a aventura vai vir para tentar curar. Ok, até aqui a gente entendeu o porquê. Porque um mundo comum é importante. Agora vamos para a parte prática, o como. E para isso a gente vai pegar a dica de um mestre, o Sitfield, que ensina que existem 3 pilares essenciais que precisam ser construídos logo de cara, no comecinho da história. E que pilares são esses? Primeiro, o ambiente, que é todo o contexto, tanto físico quanto emocional. Segundo, o conflito interno, aquela batalha que acontece dentro do personagem. E terceiro, as apostas, ou seja, o que ele tem a perder ou ganhar. Vamos pegar um exemplo clássico para isso ficar bem claro. Pensa no ambiente do Luke Skywalker em Tatooine. Aquilo não é só um deserto, poeira e areia. É um reflexo visual perfeito do que está rolando dentro dele. Ele se sente isolado, entediado, está sonhando com algo muito maior, olhando para aqueles 2 sóis no horizonte. O cenário conta a história interna dele. Agora, atenção para esse ponto porque ele é crucial. O tal do conflito interno é a tensão entre o que o herói quer e o que ele precisa. São duas coisas diferentes. O querer é o objetivo externo, concreto, tipo o Luke quer sair daquela fazenda. A necessidade, por outro lado, é a lição interna que ele tem que aprender para crescer. E o mundo comum é genial nisso, porque ele mostra o herói focado só no que ele quer e completamente cego para o que ele realmente precisa para evoluir como pessoa. E para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto, que tal uma rodada rápida de conselhos? Mas não é qualquer conselho, é sabedoria de alguns dos maiores mestres de roteiro do mundo. Olha só, Robert McKee fala que o mundo comum tem que estabelecer o que ele chama de carga de valor. O que é isso? É basicamente definir se a história começa com um personagem num estado positivo ou negativo. E isso vai definir toda a trajetória emocional. A vida do Harry Potter, por exemplo, começa super negativa, né? Então a jornada dele é de pura ascensão. Aí vem o Blake Snyder com aquele conceito famoso, o salve o gato. A ideia simples e brilhante. Logo no comecinho, o herói tem que fazer alguma coisinha, uma pequena ação que mostre que ele tem um bom coração, mesmo que seja cheio de defeitos. Pode ser salvar um gato, ajudar alguém, qualquer coisa que faça a gente pensar, gostei dele.
Isso faz a gente comprar a briga dele e torcer desde o primeiro minuto. E para fechar, Christopher Vogler, o cara que basicamente adaptou a jornada do herói para Hollywood, bate muito na tecla do contraste visual. A lógica é, se o mundo especial da aventura vai ser vibrante, mágico como Hogwarts, então o mundo comum dos Dursley tem que ser o oposto. Tem que ser bege, opressivo, sem vida nenhuma. O visual reforça a ideia, o tema, o contraste é tudo. Beleza, a teoria tá na mesa. Agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática. É a hora dos exemplos, com alguns casos brilhantes do cinema e da TV. E aqui a gente vê tudo funcionando perfeitamente. Pega o caso de Parasita. O mundo comum ali é aquele porão úmido, apertado, onde a família se espreme para tentar roubar um sinal de Wi-Fi. O conflito, a pobreza extrema, esmagadora. E o contraste disso com a mansão dos Park, luxuosa, espaçosa. Esse contraste é o motor que move a história inteira. É, sério, uma aula de como se constrói um alicerce perfeito. E para quem está escrevendo e quer colocar isso em prática, aqui vai um passo a passo bem rápido. Primeiro, mostre a rotina, não fique só descrevendo. A gente quer ver. Segundo, dê pequenas pistas, pequenas dicas de que a mudança está vindo. Terceiro, estabeleça os relacionamentos, porque eles ajudam a definir quem é o herói. E quarto, use símbolos visuais. Um relógio quebrado, uma planta morrendo na janela, coisas que mostram visualmente a estagnação do personagem. No fim das contas, o ponto crucial é esse aqui. O mundo comum funciona como um contrato. É uma promessa que a história faz para quem está assistindo. É como se dissesse, olha, essa aqui é a pessoa que a gente vai acompanhar. Essa é a vida dela. E essa vida vai ser virada de cabeça para baixo. Confia em mim, vai valer a pena assistir. E para fechar, fica aqui uma ideia fundamental. Um herói só se torna extraordinário porque a gente conheceu ele lá atrás, num lugar ordinário. A transformação só tem o impacto que tem por causa do contraste. Então, a dica é, construa bem esse começo. Porque se essa base for sólida, a jornada do personagem tem tudo para ser absolutamente inesquecível.